Sejam muito bem-vindos ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos temas variados de endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Rui Lira. Eu sou Luciano Albuquerque. Hoje, o Endocrino Papers tem a honra de receber o Dr. Rui Lira para que a gente converse sobre um tema super importante, o que todo médico precisa saber sobre pré-diabetes. Luciano, como de costume, vou pedir que você apresente nosso convidado. Eu sou o apresentador dos convidados, né? Assim, eu vou falar aqui do nosso chefe, né, Dr. Rui Lira, é nosso preceptor, né, está trabalhando com a gente lá no Hospital das Clínicas, é preceptor da residência de endocrinologia, é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, é professor da Faculdade de Medicina de Olinda, foi presidente do FELAEN, da Latino-Americana de Endocrinologia. Foi presidente da SBEM Nacional 2007 e 2008, não é isso? Isso. E é o nosso próximo presidente da SBD, no próximo, já está eleito, né? Está aguardando aí o períodozinho para assumir também a SBD, né? Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes. É isso, a gente decidiu falar sobre pré-diabetes, quando a gente pensa no risco de progressão para diabetes, então é uma situação importante, mas também pela preocupação que existe com as complicações, tanto macro quanto microvasculares associadas ao pré-diabetes. Vamos começar bola na rede, Dr. Rui. Quando é que eu digo que um paciente tem pré-diabetes? Quais são os critérios diagnósticos para pré-diabetes? Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar com vocês e com todo mundo que está assistindo. E discutir uma coisa tão legal, tão prevalente, a gente pode discutir isso mais na frente. O que é que a gente chama de pré-diabetes? É como o nome está dizendo, é um estado intermediário entre o paciente normoglicêmico e o paciente diabetes tipo 2. Então, esses pacientes, por que isso é tão importante? Porque esses pacientes eles têm um risco enorme de desenvolver diabetes nos anos subsequentes. Por exemplo, existem estudos que mostram que 50% dos pré-diabéticos desenvolverão diabetes em 10 anos. E se a gente não coloca esses 10 anos, a gente pode dizer que 70% dos pré-diabéticos em algum momento desenvolverão diabetes. Então, primeiro que é um estado intermediário cada vez mais comum, mais frequente, e o risco para o aparecimento de diabetes é muito grande. Como é que a gente diagnostica o pré-diabetes? Para que a gente possa diagnosticar o pré-diabetes, é importante a gente colocar o que é normoglicemia. Então, nós temos três parâmetros para avaliar a normoglicemia. Nós temos a glicemia de jejum, que vai até 99 miligramas por decilitro. Nós temos a hemoglobina glicada ou hemoglobina A1C, que vai até 5,6%. E nós temos uma glicemia ao acaso, quer dizer, uma glicemia que vai até 140 miligramas, que não seja necessariamente um teste ou uma glicemia de jejum. Isto posto, vamos para o outro lado. O que é que a gente considera diabetes? É uma glicemia de jejum maior ou igual a 126 ou uma hemoglobina A1C maior ou igual a 6,5. Ora, se nós temos os dois extremos, vamos falar o que é de pré-diabetes agora. O glicemia de jejum entre 100 e 125 e o hemoglobina glicada A1C entre 5,7 e 6,4. Entretanto, Ícaro, todo paciente, as sociedades colocam isso de forma muito clara, todo paciente que tem uma glicemia de jejum entre 100 e 125, obrigatoriamente ele tem que submeter ao teste oral tolerância à glicose, que é aquela utilização por via oral de 75 gramas de glicose anidra ou 82 gramas de destrozol, e 2 horas depois da ingestão se dosa de novo a glicemia. E quando essa glicemia se encontra entre 140 e 199 miligramas por decilitro, nós temos o segundo diagnóstico pré-diabético, a tolerância diminuída à glicose. Então, nós temos a glicemia de jejum alterada, que vai de 100 a 125, e nós temos a tolerância diminuída à glicose, que é a pós-carga entre 140 e 199. Então, esses são os critérios que nós podemos definir o pré-diabetes. Perfeito. Eu acho que essa recomendação de fazer o teste oral vai muito também por a gente pensar que na fisiopatologia, geralmente esse paciente que tem a glicemia de jejum alterada, ele tem uma resistência insulínica mais a nível hepático, né? Com aumento da gliconeogênese, Isso. enquanto aquele que tem uma tolerância diminuída tem uma resistência mais relacionada a músculo, tecido adiposo, com redução dessa captação de glicose no período pós-prandial, além, obviamente, de uma falha aí na secreção de insulina, né?
depois que esse paciente se alimenta. É aquela história sempre de que vê o diabetes como um contínuo, né? Não tem um ponto que ele corta a chave e vira, né? Então, quando dá diagnóstico, aquela frase que sempre coloca, né? Eu aprendi com o Dr. Rui, de que quando você dá o diagnóstico, você já perdeu pelo menos 50% ali da massa de célula beta, então você já está atrasadinho ali, né? Tem que ter resolvido. Verdade. E tem uma coisa importante, Luciano, é que para a progressão para diabetes, você tem situações diferentes. Se o paciente só tem glicemia de jejum alterada, ele tem um risco aumentado. Se ele tem só tolerância à glicose, ele tem um risco maior do que a glicemia de jejum aumentada. E quando você tem os dois, aí você potencializa risco. E é por isso que a gente tem que avaliar os dois critérios. A glicemia de jejum e, a partir do teste oral tolerância à glicose, a glicemia pós-carga. Excelente. Então, doutor Rui, diagnostiquei o pré-diabetes, certo? Utilizei aí um desses critérios, fiz o teste oral. E agora, qual é o risco de progressão desse paciente para diabetes mellitus? Bem, em 10 anos, 50%. Na vida toda, 70%. Isso é importante dizer, viu, Ícaro? Porque eu já ouvi muito que todo pré-diabético será diabético no futuro. Isso não é verdade. Alguns estudos têm mostrado que você tem uma gama de pacientes que se mantêm em pré-diabetes a vida toda e outros que, acredite, voltam à normoglicemia. Então, eu acho que é equivocado dizer que todo pré-diabético será um diabético no futuro. Não é verdade. É um diabético em potencial, mas não é um diabético no futuro, com certeza. Certo. Existem algumas situações que vão aumentar esse risco de progressão, né? Geralmente pacientes com obesidade, síndrome metabólica, hipertensão, mulheres com histórico de diabetes gestacional, são pacientes que a gente deve ficar mais atento durante esse acompanhamento, não é isso? Veja, existe uma pedra angular em tudo isso, que se chama background genético. Por que é que você encontra obesos com 250 quilos normoglicêmicos? É porque ele não tem uma tendência genética de evolução para diabetes. Ele está protegido. Ele tem definitivamente resistência insulínica, mas como ele não tem um gatilho genético, ele não vai desenvolver diabetes. Tá? Mas se existe um histórico familiar de diabetes, né, Luciano? Claro. Aumenta-se de forma substancial quando da presença, sobretudo, sobrepeso e obesidade. Perfeito. E aí eu acho que é um conceito que a gente tem que reforçar, porque muita gente associa a história do DM1 como é autoimune, né? Às vezes o pessoal associa muito, DM1 tem um fundo genético, tem uma questão, mas é imune, não é genético, né? Tem o HLA lá que tem relação, mas essa característica familiar é muito mais marcante no DM2, né, do que no DM1. É um conceito que muita gente passa, né? A gente que é endocrinologista sabe disso, mas a maioria do pessoal que não é especialista acaba confundindo um pouco, né? É verdade. E nesses estudos, eu acho que, sem dúvida, um grupo de pacientes que tende a não evoluir, né, para diabetes mellitus seriam os pacientes mais idosos, né, os grandes idosos com mais de 75 anos. A gente costuma observar esses pacientes um risco de progressão menor. Não é isso? Eu diria que existem algumas peculiaridades que sinalizam para maior risco e outras para menor risco. Definitivamente, histórico familiar de diabetes é um importantíssimo risco. Esse paciente tende a evoluir para pré-diabetes e eventualmente diabetes, sobretudo na idade adulta. Embora, né, Luciano, a gente hoje cada vez mais vê diabetes tipo 2 na infância e adolescência e mesmo pré-diabetes. Por quê? Porque as crianças e adolescentes estão cada vez mais obesos. Então, se você tem uma tendência genética, você pode antecipar essa história. E aí acaba que você vai lembrar da história das heranças mendelianas, né? Então, assim, se você pega dois familiares, os dois genitores têm a história familiar muito forte, a tendência da criança que vai nascer desse casamento vai ser de ter uma tendência muito maior, né? Então, se a gente está aumentando tanto a prevalência da obesidade, acho que a gente vai ver também cada vez mais cedo esse diagnóstico, né? E o idoso é meio o contrário. O idoso é aquele paciente que já chegou em 65, 70 anos de idade sem diabetes. Se a primeira alteração de glicose dele só apareceu lá depois dos 65, é porque provavelmente ele não tem esse background genético de diabetes e aquilo ali já foi ali uma questão do envelhecimento por si só da célula beta, né? Quando a gente fala no pré-diabetes, eu acho que a grande preocupação até do pessoal que está acompanhando a gente agora é com a progressão, o risco de progressão para diabetes. Mas existem complicações micro e macrovasculares associadas ao pré-diabetes? Sem dúvida, Ícaro. De novo, a literatura é pródiga. Intuitivamente, a gente pensa, não, pré-diabetes não é diabetes, então não tem risco. Uma série de estudos tem mostrado que já no início do diabetes ou imediatamente antes, você tem já risco de nefropatia diabética, retinopatia diabética,
neuropatia diabética. E acredite, existem estudos, uma revisão muito interessante publicada agora há pouco, insuficiência cardíaca no pré-diabético. Então, o que é que nós temos hoje? Tudo aquilo que você vê florido no diabético, ele começa a aparecer de forma não tão florida, mas começa a aparecer no pré-diabetes. Então, se você trata o pré-diabético adequadamente, você está prevenindo complicações também. Assim, a gente poderia dizer que há evidência de que o tratamento do pré-diabetes conseguiria reduzir essas complicações, então, também. Veja, isso a gente não tem, porque muitos dos estudos, Ícaro, eles são de base populacional. Isso. E aí, de base populacional, a gente não tem estudo prospectivo de intervenção que nos permita afiançar e afirmar que esses pacientes previnem. O que eu posso lhe dizer é com a carona do diabetes tipo 2, que tem um quadro mais aguçado, que faz sentido você tratar. Porque você tratando adequadamente, você evita a progressão. Então, você pegando mais precocemente, é provável, é especulação, mas é provável que você vá também trabalhar com prevenção. Acho que é interessante pontuar que esses pacientes, com frequência, têm uma associação de outros fatores de risco, né? Com certeza, né? Hipertensão. É o mesmo conceito que a gente vê de doença, a grande complicação do diabetes é a doença cardiovascular, né? E a gente sabe que esse contexto cardiovascular ele já está ali se estabelecendo desde a infância. Quando a gente fala de placa aterosclerótica, a gente conversa a mesma coisa. Então, uma criança, um adolescente que tem hipercolesterolemia, que tem um histórico familiar de doença cardiovascular, ele vai estar formando aquela plaquinha ali ao longo dos anos e que aí você precisa de ter aquelas intervenções e a gente vê que a maioria não é necessariamente intervenção farmacológica. A gente tem que ter aquele cuidado da prevenção em relação ao estilo de vida, mudança de composição corporal e por aí vai, né? Exercício físico. Eu acho que talvez uma das coisas que a gente podia deixar aqui de forma muito clara é, uma vez estabelecido o diagnóstico de pré-diabetes, intervenção imediata, como o Luciano disse, modificação comportamental para todos, em alguns pacientes, tratamento farmacológico. Perfeito. Vou pegar esse gancho agora, Dr. Rui. Certo. Então vamos lá. Mudança de estilo de vida, acho que vai ser um consenso que é para todos os pacientes com pré-diabetes. Como é que deve ser feita essa orientação, né? Especificamente falando sobre dieta, exercício, quais são nossos alvos em termos de perda ponderal? Existem dados também em relação à cirurgia, né? Bariátrica para pré-diabetes. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da terapia não farmacológica agora. Tá. A primeira questão importante é mudar comportamento é fundamental para esse paciente. Se ele for só para farmacoterapia, não vai ser suficiente. A literatura mostra, através de um estudo chamado Diabetes Prevention Program, que a modificação intensiva do estilo de vida, e aí eu já te respondo o que é que eles recomendavam. Uma perda de pelo menos 7% do peso inicial, 150 minutos de atividade física semanal. Então era, vamos dizer, o core do que eles recomendavam. E para isso, como era um estudo de intervenção, eles disponibilizavam professor de educação física, fisioterapeuta, assistente social, enfermeira e, óbvio, médico. Então, eu sempre brinco que eu chamo estudo babá. O paciente tinha uma babá junto dele o tempo todo. Então, esse grupo, ao longo de aproximadamente, o segmento era de 4 anos, mas o tempo médio foi de 2 anos e 9 meses, ou coisa parecida. Esse grupo de intervenção sistemática, ele reduziu em 58% a evolução para diabetes. Então, o que é que esse estudo diz, né, Luciano? Que modificação comportamental faz sentido. A grande bronca é você manter essa modificação a longo prazo. Aí a gente vê nos outros estudos também que viram o Luca Red, por exemplo, que teve uma perda maravilhosa no primeiro ano e depois, quando soltou o pessoal, né, tirou essas babagens, como diz aí começa todo mundo a perder esse controle, né? E aí uma coisa importante da gente lembrar é que a intervenção farmacológica no DPP, o melhor resultado, aqueles subgrupos de melhor resultado empatam com a modificação do estilo de vida, né? Não tem nenhuma, ali no DPP, pelo menos no desenho dele, uma intervenção que superou a modificação intensiva, né? Tá? Isso que é importante. O nosso grande desafio na prática é conseguir que o paciente tenha essa adesão, né? Essa mudança de estilo de vida. É o melhor tratamento, mas quantos dos nossos pacientes, de fato, seguem essas orientações, conseguem essa perda ponderal sem terapia medicamentosa? Eu não sei assim, qual tem sido a experiência do senhor com isso, mas geralmente é um pouco frustrante nesse quesito, né? Ícaro, nos meus 35 anos de vida médica, eu posso constatar uma coisa definitivamente: mudar comportamento é muito complicado. Óbvio, a gente está falando no pré-diabetes, e quando eu falo pré-diabetes, eu estou falando do diabético também, Luciano, que ele tem que mudar comportamento. E quando eu estou falando de diabetes, estou falando na população toda. Se você quer prevenir doença cardiovascular, você tem que mudar comportamento e assim por diante. As pessoas até começam a fazer, mas elas não demoram. Óbvio, existe um grupo
que esse grupo é o de superadesão à modificação comportamental, que esse grupo não precisa nem de médico, nem de ninguém, ele já faz atividade física sozinho. Mas a grande massa de pacientes não mantém a longo prazo. E é por isso que entra aí a farmacoterapia, né? Sim. E aí eu acho que vale a pena também a gente não pensar só no modelo estudo e também assim sentir se o paciente vai ter realmente uma proximidade no consultório, no acompanhamento, para você dizer para ele, olha, não, você hoje não vai começar a medicação, aí o cara volta daqui a 2 anos. Assim, não adianta. Então, se ele vai ter uma possibilidade de você acompanhar ele de perto para ver se aquela modificação do estilo de vida vai realmente ser cumprida, beleza, então vamos insistir em modificação de estilo de vida. Se você vê que tem uma condição ali que você talvez perca o paciente e não consiga esse acompanhamento, eu acho que esse paciente tem que ter uma intervenção mais precoce. Tem que individualizar, né? Acho que aí tem que... Se a gente pensar no pré-diabetes associado à obesidade, certo? Eu acho que, sem dúvida, a cirurgia bariátrica surge como uma boa possibilidade, né? A gente tem dados mostrando que esses pacientes conseguem reverter para a normoglicemia. Não só não progredir para diabetes, mas reverter para a normoglicemia, né? E aí, eu acho que o dado já tem, inclusive quando a gente pega diabético, quanto mais cedo dentro do cenário do diabetes você fizer a intervenção cirúrgica, maior o benefício em relação às complicações no longo prazo. A questão da cirurgia bariátrica é cair no mesmo cenário, você respeitar as indicações em relação às referências de peso e que a gente vai ter aquele período, vamos dizer assim, é quase eu falo de lua de mel da bariátrica, que é o período que ele vai ter uma perda de peso mais significativa, mas que boa parte desses pacientes, se ele não cumpre essa programação, ele acaba perdendo também. Então, assim, eu acho que não adianta a gente antecipar ou jogar a cirurgia muito precocemente sem conhecer ali o segmento do paciente. Por isso que os guidelines, a recomendação, coloca que você tem que acompanhar o paciente 2 anos antes de indicar a bariátrica, né? Então, você tem que conhecer um pouco ali do que você está fazendo para não indicar muito, perder a chance, né? Eu tenho uma visão, sabe, Luciano, complementando o seguinte, cirurgia bariátrica é ok, eu sou fã incondicional, eu indico muito, mas não é uma panaceia. Isso. O que a gente vê hoje é paciente com 30 de IMC querendo ir para a cirurgia. Não estou falando nem pré-diabético, nem diabético. Então, como se fosse uma varinha de condão que você vai bater na cabeça e o paciente está curado. Não é. A cirurgia, como qualquer cirurgia, tem suas implicações. É uma mudança comportamental obrigatória, porque você muda o trânsito. Isso. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado na indicação. E é como o Luciano disse, o ideal é que você conheça muito bem o paciente para poder efetivamente indicar. Até porque, Ícaro, saindo do comportamento, entre o comportamento e a cirurgia bariátrica, existe farmacoterapia, que funciona bem. Sim. Por exemplo, a metformina, que é o fármaco mais usado no mundo todo para prevenção de diabetes, no estudo do DPP reduziu em 31%. Perfeito. Isso. Então... Aí entra essa, vamos dizer, aí você pegou o paciente, um pré-diabético que tivesse ali obesidade grau 1 e que tivesse ali aperreando querendo operar. Aí você começou metformina para o paciente, orientou modificação do estilo de vida, dieta, atividade física. O paciente começou metformina, mas não adere a nenhuma das outras possibilidades, aí você já vai saber que ele vai ter uma lesão baixa e o que o pós-operatório desse não vai ser interessante, entendeu? Bom, então a gente está chegando, eu acho que no ponto principal, que todo mundo que está escutando a gente está esperando, né? Quando é que eu vou indicar a terapia farmacológica no pré-diabetes? Isso é interessante, Tigra, a tua pergunta, por quê? Metformina Antes da metformina, vamos deixar a metformina para o fim, porque ela é validada para o tratamento. Nós temos vários fármacos que foram já utilizados em estudos prospectivos de intervenção nessa população de pré-diabéticos. Glitazona já foi utilizado, agonista do receptor de GLP-1 já foi utilizado, a carbose já foi utilizado, tá? Inclusive, esses 3 que eu falei, agonista, receptor de GLP-1 e pioglitazona, eles tiveram resultados fantásticos. Só que não é só você prevenir no primeiro momento. Você tem que ter estudos de segmento de longo prazo que mostram esse benefício. É por isso que o mundo todo conspira a favor da metformina. E já existe massa crítica de resultados mostrando que é um fármaco que tem algumas peculiaridades. Primeiro, é um fármaco potente. Segundo, é um fármaco que não induz hipoglicemia. Terceiro, é um fármaco de efeito neutro ponderal, quando você compara com os outros fármacos, por exemplo, a pioglitazona leva a ganho de peso. E quarto, é muito barato. Então você tem uma abrangência muito grande e tem um respaldo do estudo DPP mostrando benefício. Então, isto posto,
será que todo paciente vai se beneficiar da metformina e que dose? Isso. Primeiro, nem todo paciente no estudo DPP se beneficiou. Tem que ser o paciente obeso, Certo. acima, maior ou igual a 35 de IMC. O paciente não idoso, que ele considera menor que 60 anos de idade. Mulheres com histórico de diabetes gestacional e, alternativamente, aqueles que têm uma hemoglobina 1C maior ou igual a 6. Quer dizer que já tem um quadro Um pouquinho mais avançado. um pouquinho mais avançado. Então, esses pacientes tiveram benefício. Portanto, vale a pena prevenir diabetes em idoso? Não, não teve benefício. Vale a pena naquele paciente com sobrepeso discreto? Não, porque esse estudo DPP não mostrou benefício. Então, esse é o primeiro quadro. O segundo é que, muito frequentemente, Ícaro, se usa a dose errada da metformina para prevenção. Muita gente usa 500 miligramas, não existe respaldo científico na população ocidental. Por que é que eu dou essa questão? Porque existe o DPP indiano, que é uma população genética e fenotipicamente completamente diferente de nós ocidentais, que você até utilizou 500 miligramas. Então, a gente se espelha muito no estudo DPP americano. E a dose de início era de 850 miligramas. Então, todos os pacientes eram instruídos a passar para 1,7 gramas, quer dizer, 2 comprimidos. 2 de 850. Só que aqueles que não toleravam dose alta, porque era metformina de liberação imediata, eles ficaram em 850 miligramas, em torno de 20% deles. Então, a dose mínima para a prevenção de diabetes com respaldo da literatura é de 850 miligramas e o ideal 1,7 gramas. E aí ainda cabe reforçar que, além de falar de objetivo de dose, meta, a gente tem que falar de objetivo de tratamento também, né? Assim, se você tem um paciente que está em pré-diabetes, se você propõe iniciar a medicação, modificação do estilo de vida, seu objetivo é voltar para a normoglicemia, não é deixar ele em pré-diabetes, né? Então, assim, a gente vê muito isso às vezes também, o paciente que fica com subdose de metformina, de repente está usando ali 2 comprimidos de 500 e continua pré-diabético e que não se progride a dose porque acha que está bom. Então, assim, tem que buscar realmente a meta de normoglicemia. Se está dentro de uma margem de dose, né? Então tem que progredir. Com certeza. Ok. A gente até já conversou um pouco sobre isso, mas a gente recebe muitas perguntas no Instagram, Dr. Rui, realmente desse passo a passo, né, de como fazer a terapia farmacológica do pré-diabetes. A gente conversou sobre metformina, começar com a dose mais baixa, né, e tentar alcançar essa dose maior. Então, quando é que o senhor pensaria em fazer os outros agentes, por exemplo, pioglitazona, o agonista de receptor de GLP-1 para tratar pré-diabetes? Eu não uso. Eu vou ser sincero com você, Ícaro. Eu procuro sempre o respaldo da medicina baseada em evidências e o que diz os guidelines. Isso não é uma verdade absoluta, porque eu tenho liberdade, mas tudo aquilo que você usa sem indicação é uma utilização off-label. Então, embora tentador seja usar liraglutida, por exemplo, que vai levar perda de peso, eu não tenho respaldo para a utilização, pelo menos até o momento, embora alguns estudos já tenham mostrado benefício, assim como os outros agonistas receptor de GLP-1, assim como inibidor de SGLT2, entendeu? Existe uma tentação, mas eu confesso a você que eu sou um pouquinho ortodoxo, eu só uso aquilo que está on-label. Então, on-label, para mim, se chama metformina. E aí cabe também discutir, talvez, a indicação também, né? Porque se a gente for falar, eu vou indicar, por exemplo, liraglutida para tratar pré-diabetes. Aí você para o pré-diabetes e não tem essa indicação. Se o paciente é obeso e tem pré-diabetes, aí você vai usar a liraglutida para tratar a obesidade, né? Pode até fazer uma terapia dupla de fazer liraglutida para tratar a obesidade, fazer metformina para tratar o pré-diabetes e casar a resposta. A gente sabe que a prevenção do pré-diabetes com lira, em boa parte, é pela perda de peso, né? Se não fosse pela perda de peso, você não teria. Você vê a diferença que a metformina, você tem essa prevenção e não é uma droga que, sabidamente, tem essa perda de peso tão significativa, né? A gente sabe que se o paciente conseguir perder os 7%, 10% mais do que isso, ele vai realmente ter uma redução da glicemia, né? Eu acho que faz todo sentido, concordo, Luciano. Se for um obeso pré-diabético, não aí vejo qualquer lira. Impedimento de você usar a lira com a metformina. De repente, se for um paciente que tiver insuficiência cardíaca, vai ter indicação de usar ISGLT2. Se for um paciente, aí por aí vai as indicações. Se tiver esteatose com esteatohepatite comprovada, vai ter indicação de usar pioglitazona. Então, você vai... vai tateando de isso, acordo com a vai característica costurar do ali de acordo com o que tem. Perfeito, mas para o pré-diabetes fica a boa e velha metformina. Se perguntarem para você o que é que você vai usar para pré-diabetes, você vai usar de medicamento, você vai usar a metformina que está na bula. Né? Não para todos e não em baixa dose. Isso. Massa.
Vamos então para nosso último tópico, última dica. Dr. Rui, iniciei o tratamento do pré-diabetes, aí metformina, por exemplo. Como é que eu vou fazer o acompanhamento desse paciente? Como é que eu vou definir, por exemplo, que ele teve progressão para diabetes mellitus, se é uma dúvida recorrente? Como é que o senhor acompanha seus pacientes com pré-diabetes? Veja, o ideal, o melhor dos mundos, eu vou falar do melhor dos mundos, que nem sempre é possível, é que você faça um acompanhamento para e passo desse paciente. O que é que a gente recomenda para diabético, né? A cada 3 meses? Então, para o pré-diabético, o ideal é que você veja esse paciente pelo menos a cada 3 meses. Se é um paciente obeso, você tem que fazer o protocolo de obesidade, que não é ver daqui a de 3 em 3 meses, você vê a cada 40, 45 dias, eventualmente a cada 30 dias. Então, vai depender, parafraseando o Luciano, da característica do paciente. Mas, a rigor, se o seu foco é apenas e tão somente segmento do pré-diabetes a cada 3 meses. E, óbvio, você vai sentindo a evolução do paciente. Quando é que você vira o clique para diabetes? Quando as glicemias dele começam a subir, glicemia de jejum maior ou igual a 126, você repete uma segunda vez, se tiver comprovado, se a hemoglobina glicada tiver maior ou igual a 6,5 e assim por diante. Com frequência o pessoal pergunta, né, Luciano, devo suspender tudo e fazer um TOTG para saber se esse paciente progrediu? Não tem indicação. Você aplica o mesmo critério de diagnóstico de diabetes no paciente que tem pré-diabetes por enquanto e está usando metformina. Você não precisa tirar para dizer que vai fazer o efeito sem nada, né? Muito bom. E uma coisa que a gente não pode esquecer é de tratar ali também, né? Buscar as comorbidades, você fazer esse tratamento, focar na perda de peso, tentar buscar essa meta dessa perda de pelo menos os 7%, né? Então, assim, isso tem que ser seguido, tem que ser buscado, associando aí o que você tiver à mão, né? Tem que fazer modificação de estilo de vida, se não der certo sozinha, e o paciente é obeso, aí teria indicação de fazer tratamento direcionado para obesidade também. Tratar a dislipidemia, né? Uma coisa importante, Luciano, eu vou dizer um pouco no meu approach pessoal. Eu concordo inteiramente com você que não faz sentido parar de vez em quando a metformina para fazer TOTG. Eu paro numa única situação. É um paciente que não era meu paciente, que eu não conheço a evolução dele. Dar o diagnóstico, né? E aí eu quero ver de fato como é que ele está. Aí eu paro por uma semana, faço o TOTG, entendeu? Para dar o diagnóstico, eu ter a convicção técnica que esse paciente é um pré-diabético, porque muitas vezes você tem um paciente diabético, tá certo? Tá tomando a metformina, tá controlado. Isso. Entendeu? Então você perde um pouquinho o parâmetro. O que é que você está se deparando com o quê? Com um bom controle da glicose no diabético ou um pré-diabético que está se mantendo pré-diabético, né? Exato. Aí acho que talvez nesse contexto vale. Ou até o contrário, né? De repente o paciente que você fez, focou em modificação de estilo de vida, ele conseguiu chegar na meta de perder 10%, está com glicemia normal, fora do pré-diabetes, aí você pode até pensar em fazer um teste para ver se ele se segura no normal sem a medicação, né? Sim, excelente. Então acho que a gente conseguiu esclarecer aqui, elucidar as principais dúvidas relacionadas ao pré-diabetes. Agradeço demais ao Dr. Rui por ter aceitado o convite, estar aqui nessa discussão com a gente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, só um último comentário que a gente não viu, e às vezes a gente vê nas perguntas, é a história do pessoal querendo dosar insulina para dizer que a insulina está alta, para dizer que é pré-diabético, né? Assim, aí bem lembrado. Pessoal, por favor, não dose insulina para diagnóstico. Não é um critério de pré-diabetes, né, doutor? A gente pode até querer assim, caracterizar uma resistência insulínica que nem é usando só a insulina puramente, né? Às vezes até o contexto clínico já caracteriza até mais, né? Lembrar que a insulina tem uma secreção que não é tão homogênea, se não vai usar como critério, né? Não, deixa eu aproveitar, Luciano, e dizer também um pouquinho de minha prática. Eu concordo inteiramente contigo. O pessoal está pedindo insulina até para fio de cabelo. Está errado. Quando é que eu peço insulina? Quando eu submeto o paciente ao teste oral tolerância à glicose. Por quê? Ele já vai fazer um pós-carga, eu não estou vendo insulina. Só que nesse pós-carga, se você aumenta mais do que 3 a 5 vezes em relação à insulina basal, você potencializa o diagnóstico de resistência insulínica. Ele está secretando muita insulina para baixar aquela glicemia. Para contemporizar aquela glicemia, entendeu? Boa. Então, nessa situação, eu peço. Porque aí é uma ferramenta que você tem, já que você vai fazer o TOTG para diagnóstico pré-diabetes ou diabetes. Aí eu peço a insulina para esse paciente. É interessante, né? Ótima dica. Acho que o pessoal vai aproveitar. É isso, pessoal. Então, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, deixa seu comentário, compartilha esse podcast com seus amigos e não esquece de seguir Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima. Um abração, pessoal. Abraço.